Bom, pessoal, conforme eu havia combinado, a gente vai fazer uma revisão geral, tá? Até porque a gente já tem um trabalhozinho aí para ser lançado. Essa revisão começa desde a função afim ou também a chamada função do primeiro grau. Baseado no exemplo, ou dado o exemplo da função f de x igual a y igual a menos 3x menos 1, tá? Nós vamos, como primeiro passo, achar pontos pertencentes à reta. A gente já sabe que a equação do segundo grau, ou do primeiro grau, representa uma reta. Tá? Pegamos a equação, está aqui a equação, nós vamos pegar a equação, está aqui ela, tá? E diante dela, nós montamos uma tabela, conforme eu já comentei isso com vocês, com apenas dois pontos, ponto P1 e ponto P2, pois por dois pontos tem um teorema da geometria que diz que por dois pontos passa uma e somente uma reta. Então, nós atribuímos valores para x, 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque está bem próximo do encontro das duas retas com x e com y, fica mais fácil para a gente desenhar, tá? Então atribuímos valores para x e encontramos o y na equação, tá? Nós vamos atribuir um valor de x0 e x1, tá? E vamos achar os valores de y. Ou seja, para x igual a 0, substituindo 0 na equação, tá? Nós temos menos 3 vezes 0, menos 1. Menos 3 vezes 0, a gente sabe que é 0. Menos 1, sobrou somente menos 1. Então, para x, 0, y vale menos 1. Tá? No segundo ponto, atribuímos x1. Tá? E aí, substituindo 1 na equação, vai ficar menos 3 vezes 1, menos 1. Menos 3 vezes 1, menos 3, menos 1. Então, menos 3 menos 1 dá menos 4. Com isso aqui, a gente tem já os dois pontos definidos. Tá? Com isso aqui, a gente vai para o gráfico. Tá? No gráfico, que eu chamei de gráfico 1, tá? A gente vai ter o x e o y. Tá? Eu usei aqui nesse gráfico, a cada 3 quadradinhos do gráfico, eu considerei uma unidade. Tá? A gente pode fazer isso aí para ampliar o gráfico, vocês já viram isso em desenho, ok? E da mesma maneira, eu pegando essa mesma medida também aqui para a parte vertical, a cada 3 quadradinhos, eu também atribuí uma unidade. Com isso, veja que o que aconteceu? Que os pontos P1, 0 e menos 1, então, x0 não tem, só tem y, menos 1. Então, está aqui o ponto P1, ok? Tá? Já o ponto P2 é 1 e menos 4. 1 e menos 4, ou seja, 1, tá? Baixou e menos 4. Beleza? Quando eu unir os dois pontos, P1 e P2, eu tenho a minha reta. Esta minha reta vai representar a função dada no problema. Tá? Bom, até aí tudo bacana, a gente encontrou o gráfico da reta, tá? Porque a função dada é uma função do primeiro grau. No segundo passo, nós vamos encontrar limite da função quando o x tende a 0. O limite, ele tem que ter uma tendência quando ele tende a 0. Quem? O x, tá? Então, o x tendendo a 0, eu peguei o mesmo exemplo, a mesma função, tá? Beleza? Tá? Então, limite de f de x quando o x tende a 0, que pode ser apresentado ou representado também com limite de y quando o x tende a 0, ou a própria função, limite, no caso a função, como tem dois monômios, a gente coloca dentro de um parêntese, quando o x tende a 0, porque a tendência que o cara me deu aqui é para 0, ok? Beleza? Ora, nesse instante, eu vou pegar o limite da função
e vou substituir. Qual é a tendência? Zero. Substituindo vai ficar menos 3 vezes 0, menos 1. Ou seja, menos 3 vezes 0 sai fora, aí só sobra menos 1. Resposta: limite de menos 3x menos 1, quando x tende a 0, é igual a menos 1. Beleza? Bom, terceiro passo. O terceiro passo é para nós encontrarmos a derivada. Eu usei a mesma função, tá? Ou seja, f de x igual a y igual a menos 3 vezes x. Eu coloquei umzinho aqui porque a derivada mexe com o expoente da função, menos 1, tá? Resultado: eu já sei, tá? Por norma, por regra, que derivada de uma constante é zero. Ou seja, eu não derivo número, derivada de número é zero, beleza? Tá? Aí eu vou derivar f' de x, posso representar por y', é igual a menos 3 vezes, no lugar do... Aí eu vou baixar o 1 do x, ó, baixando 1 do x, vezes x elevado. 1 derivada, eu subtraio de uma unidade, então fica 1 menos 1, tá? E derivada da constante é zero. Resultado: menos 3, x elevado a 1 menos 1, vai dar x elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, por isso vai ficar tão somente como resposta menos 3, ok? Agora nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é achar a integral indefinida, ok? A integral indefinida, estou usando a mesma função, tá? Então a integral indefinida, eu posso usar como simbologia ou como representação integral de f de x igual, que é a mesma coisa que integral de y, que é igual a integral da função, tá? A função é menos 3x menos 1 dx. Para a integralização, como ela vem o inverso da derivada, eu uso essa denominação aqui dx, tá? Ou seja, é o inverso da derivada. Isso que tem um significado matemático, digamos assim, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, integral, dentro do parênteses, a função dx. E eu vou pegar aqui a função e vou desmembrar. Eu desmembrando, eu vou ficar com integral de menos 3x dx menos a integral de 1 dx. Da onde veio esse menos? Exatamente esse menos daqui eu coloquei para fora. Porque, na verdade, a fórmula é o primeiro mais o segundo, mas como eu tenho menos o segundo, eu trago menos para fora, ok? Bom, disso, a derivada eu subtraio, a integral eu vou somar, então eu vou ficar com menos 3x, veja que aqui é 1, vai ficar 1 mais 1 e jogo para o denominador o 1 mais 1, beleza? Pô, aqui como eu tenho 1 é a mesma coisa, como eu estou trabalhando com a variável x, é a mesma coisa que x elevado a zero, tá? Então vai ficar x elevado a zero mais 1 dividido por 0 mais 1. Como ela é indefinida, eu acrescento o c, ou seja, esse c vai representar valores quaisquer, ok? Bom, então eu vou ficar com menos 3x ao quadrado dividido, olha aqui, menos 3x, 1 mais 1, 2, está aqui, dividido por 1 mais 1, 2, está aqui, menos, tá? 0 mais 1, vai ficar 1, está aqui, e mais c. Então essa é a resposta da integral definida, beleza? Para o quinto e último caso, tá? A gente tem achar a integral definida. Para a integral definida,
a função tem que vir acompanhada do limite superior e limite inferior, tá? Então aqui eu peguei a mesma função e se tomarmos o resultado da integral indefinida e atribuirmos os limites, então eu vou voltar aqui na folha anterior. Está aqui o meu resultado da integral indefinida, tá? Eu passei ela limpo aqui, ó. Tá aqui, ó, tá? Passada essa a limpo, a única coisa que vai me definir ou me modificar é que, no caso, o C vai desaparecer. Por quê? Porque agora a integral ela é definida. Na integral definida não tem valores qualquer, tem valores definidos. E os valores definidos vão ser 0 e 1, limite inferior e limite superior. Beleza? Então, o C vai desaparecer porque temos limite superior e inferior, ou seja, 0 e 1. Ora, se ele manda eu pegar o resultado, tá? Qual foi o resultado que me deu da integral indefinida? Está aqui o resultado, ó. Eu copio, passo a limpo, simplesmente isso. Todo tempo assim? Sim, todo tempo assim. E aí, só vou atribuir os limites, certo? 0 e 1, limite superior, limite inferior. E eu vou substituir. Substituir o quê? Os valores. Aonde? Na variável. Então, eu vou ficar com menos 3. Primeiro, limite superior, 1 ao quadrado, dividido por 2, está aqui, menos o x, vou substituir por 1. Fico com essa coisa. Menos, tá? O segundo caso, x, 0, ou seja, eu vou ficar com menos 3, substituindo um 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 0. Pô, esse termo desaparece, tá? E aí eu vou ficar somente com esse termo. Eu vou ficar com menos 3, 1 ao quadrado é 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, dividido por 2, menos 1. Resolvendo essa subtração de fração, eu vou ter menos 3, menos 2 dividido por 2, que dá como resultado final, menos 5,5. Ok, pessoal? Alguma novidade? Obrigado.